tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Professor Nelson Luiz, o canal do conhecimento. Nós vamos retomar as nossas discussões, as nossas reflexões a respeito da segurança do trabalho. E eu quero iniciar, obviamente, pela primeira e mais importante norma regulamentadora, que é a NR1, que fala sobre a questão do gerenciamento dos riscos ocupacionais. É muito importante que a gente tenha essa visão, porque dentro dessas normas nós precisamos aprender a gerenciar os riscos chamados ocupacionais, né? O famoso GRO, né? Muitas organizações têm se preocupado com isso, apesar da legislação. A lei exige que as empresas cumpram de forma não só obrigatória, mas de forma bem aprofundada essa questão das normas. No entanto, nós precisamos entender que quem é a parte mais importante nessa discussão toda? É você, ser humano. Você que é o colaborador ou o trabalhador, como é o termo técnico que nós usamos, né? Mas eu gostaria de tratá-lo como ser humano. Você é o colaborador, você é quem é importante. Nesses últimos 40 anos, as empresas começaram a perceber como é fundamental dar uma atenção maior ao seu colaborador. Por que isso? Porque é ele quem conduz a empresa, é ele quem leva a empresa para frente, é ele quem leva o desenvolvimento e o crescimento da organização. E se a empresa não tiver uma dedicação com esse colaborador, obviamente ela vai ter algumas dificuldades. E eu tenho percorrido muitas organizações ao longo das minhas parcerias com algumas instituições da área comercial, indústrias, o SESI, o Sistema S, vamos chamar assim, né? E eu tenho percebido que nessas organizações, algumas têm uma preocupação assim primordial com a questão da segurança no trabalho, em todos os aspectos. E a NR1, ela já está sendo reformulada e a partir desse mês de maio agora, nós já estamos com uma redação nova na NR1, ela já tem uma preocupação maior, que está direcionada à questão não só do gerenciamento dos riscos, mas principalmente com relação à questão dos riscos ocupacionais relacionados à questão, vou falar assim de uma forma bem clara para você, tá? Relacionados à cabeça. Ou seja, os riscos psicossociais. Por que isso? Porque nós temos que entender que não adianta eu ter um ambiente seguro no que diz respeito à questão física, mas emocional também. E a própria NR1 já está trabalhando com a questão relacionada aos assédios. Recentemente, no final de 2022, houve uma alteração na portaria e a NR1 traz consigo essa questão relacionada aos problemas psicossociais. Em outras palavras, o assédio começou a ter uma visão um pouco mais séria por parte das organizações, começou a ter uma preocupação mais intensa, porque normalmente as pessoas têm problemas psicossociais, ou seja, problemas emocionais, problemas de assédio, enfim, coisas desse tipo que podem trazer prejuízo gravíssimo para a empresa, principalmente no que diz respeito a ações trabalhistas. Muitas ações trabalhistas, um número imenso, tem sido alvo dessa questão. No entanto, não existia até então quem tomasse conta dessa área. E aí deram essa responsabilidade para digamos assim, para um órgão, né, institucional que se chama CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que a partir de 2023 ela passou a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Olha que bacana. E isso traz uma responsabilidade, uma postura mais séria, mais profissional por parte da comissão e, obviamente, nós vamos ter muito mais mecanismos, muito mais instrumentos que possam, com certeza, trazer como é que eu posso dizer, uma perspectiva mais coerente a respeito do que é assédio ou não, porque alguém pode achar que é assédio, outros podem dizer que não, enfim, a interpretação disso vai depender de uma série de avaliações, mas nós já temos alguém que toma conta pra gente, né? Bom, nessa NR1, a GRO, ela tem 3 áreas muito importantes, né? Uma delas que é a análise dos acidentes de trabalho, que é
a ter, é um relatório muito importante. Tem um outro programa também chamado Programa de Resposta a Emergências. A empresa desenvolve uma visão a partir dos seus possíveis riscos, né, e da sua segurança. E, finalmente, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai trazer todo esse escopo do que é a segurança propriamente dita, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, a GRO, nesse quadrinho que eu estou te mostrando agora, tem a GRO e ela tem os 3 filhotes ali, vamos chamar assim, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Atenção aos acidentes e os riscos e emergências. Essa visão, ela é muito clara para a gente e, a partir dessa norma, nós vamos tentar entender quais são as medidas de prevenção em relação à segurança do trabalho, tá certo? Bom, eu quero começar com os deveres do empregador, né? Normalmente a gente tem uma tendência a achar que o empregador é o vilão da história. Não, não é bem assim. Vamos entender que são parceiros. Nós somos parceiros. Entenda o que eu quero dizer. Eu, como professor de administração, também costumo dizer aos meus alunos: a organização, ela tem seus interesses. O colaborador, o empregado, o ser humano tem os seus interesses. E como é que a gente concilia esses interesses? É criando essa harmonia. Então, quando eu falo em direitos e deveres do empregador, eu estou falando na possibilidade de trazer uma harmonia mais coerente. Bom, se você me permite, eu vou ler um trechinho da norma que fala assim, olha: cabe ao empregador, primeiro, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalho, informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais que existem no trabalho, as medidas de prevenção, os resultados dos exames médicos e exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores são submetidos. Você se lembra, né, daquele detalhe quando você entra para trabalhar numa empresa, você passa por um exame admissional? A gente faz aquele exame justamente para tentar entender como vai a sua saúde ocupacional antes de começar a trabalhar. Depois, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho, elaborar ordens de serviço sobre a segurança, ou seja, criar uma rotina para que o colaborador ou o trabalhador entenda como é que funciona essa questão, permitir que os representantes dos trabalhadores que integram a CIPA, né, possam tomar ciência de tudo isso, né, e que acompanhem a fiscalização, tem que ser tudo uma questão conjunta, né, determinar os procedimentos que são importantíssimos para que tudo isso possa ser atendido, principalmente no que diz respeito aos casos de acidente, doenças ocupacionais ou doenças relacionadas ao trabalho, né, incluindo inclusive, olha, me perdoem aí, acho que foi um cacófato, né? Incluindo, inclusive, isso não existe, pelo amor de Deus. Eu gosto de corrigir português e vou atrás disso. Mas incluindo a questão do entendimento das causas dos possíveis acidentes ou doenças ocupacionais. Disponibiliza inspeção no trabalho, implementa prevenções, implementa a eliminação de fatores de riscos, minimiza o controle de riscos, né? Quando eu digo minimiza, a intenção é adotar providências ou medidas que sejam coletivas, né? Para reduzir os custos. Essa é a ideia. E, obviamente, a adoção de medidas de proteção individual, incluindo ações que eu chamo ações de campanha, né? Campanhas de procedimento, campanhas de esclarecimento, ou nós estamos habituados a chamar de CIPAT. Vou falar rapidamente sobre isso. CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Você já deve ter participado pelo menos de uma, eu tenho certeza. E vou te falar, antes de encerrar esse vídeo, que é a parte 1 da nossa discussão, que no próximo eu quero falar sobre as questões relacionadas ao colaborador, né? Eu queria que você entendesse uma coisa importante, e eu faço talvez aqui em forma de apelo. Entenda a importância de participar das ações de prevenção de acidentes, as ações que a CIPA promove, as CIPATs. Muita gente não gosta de participar da CIPAT, isso é um erro gravíssimo. Tem punição? Não existe punição para isso. Mas entenda
como é importante você conhecer. Eu tenho visto organizações em que as pessoas gostam de participar da CIPA. Elas acham muito gostoso, muito bacana, tem ações muito envolventes. Em outras organizações eles não dão a menor bola. Mas aí o grande problema, a parte mais difícil de se entender, que eu não consigo entender, é do colaborador não querer participar e ele acaba cometendo os erros mais graves dentro de um processo de segurança, e isso é muito ruim. Muito bem, vamos parar por aqui, eu vou interromper, eu volto no próximo vídeo para discutirmos algumas coisas. Nós vamos falar sobre a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. De acordo com a portaria 4.219 de dezembro de 2022, foi quando aconteceu a mudança, né? Ela inclui regras muito importantes de conduta a respeito de assédio sexual e de outras formas de violência nas normas da empresa, como ampla divulgação para todos os empregados. Muito bem, então a partir daí nós vamos começar a fazer alguma discussão. Tá combinado? Eu não quero fazer vídeos longos, quero que o vídeo seja curto, seja bem saudável, bem confortável para você. Aproveite, dê o seu like, me ajuda a divulgar, eu preciso muito da sua ajuda. Eu vou sempre pedir para que você dá uma curtida aí, dá um likezinho para a gente poder impulsionar os nossos vídeos, tá bom? Existe um número muito grande de organizações que estão envolvidas, né, nessa questão da NR1 e do assédio, essa questão toda. Isso é muito importante, isso eu acho ótimo. Quanto mais, melhor. A gente vai tentar sempre, do ponto de vista profissional, insistir com você para que você realmente participe e se conscientize disso, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Mais tarde nós voltamos com outro vídeo falando sobre a questão das obrigações e dos deveres dos colaboradores ainda dentro da NR1, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma mesa farta, que sua vida seja abençoada. Até mais.